e a tecnologia digital chegou no universo financeiro, simplesmente se via o dinheiro viajando de um lugar para o outro. Se tentou controlar a globalização e a tecnologia digital. Token tax. Vamos controlar o fluxo do dinheiro no planeta. Mas não. Esses dois elementos que a gente poderia chamar aqui de máquina, uma grande máquina, é uma espécie de Prometeu desacorrentado. Não tem volta. Não tem volta. Ninguém para a máquina. Pensa, ninguém para a força desse capital e da tecnologia. Não tem como parar mais. Quem que pode intervir, gerir, controlar, no bem ou no mal, tudo isso? Terceiro elemento, o assim chamado capital humano. O capital humano a gente pode entender sim, a inteligência. Mas inteligência entendida em sentido integral. Inteligência não é exatamente QI, apenas o QI. O QI é um instrumento de medida de um aspecto da inteligência. Não é toda a inteligência. Vou provocar vocês num sentido de autoobservação. Enquanto vocês estão aqui sentados, o coração de vocês bate, o estômago funciona, fazendo a digestão do que vocês fizeram aí, o lanche do intervalo. Está tudo funcionando. Quem que coordena tudo isso? Como tudo isso funciona de maneira perfeita, sem que vocês tenham que se preocupar? Vocês estão sentados aqui me ouvindo. Logo, o ser humano é dotado de uma capacidade de inteligência muito superior. E já Freud já tinha constatado, por meio do conceito do inconsciente, de que, de fato, o ser humano usa isso. Usa 10, usa 15, na melhor das hipóteses, do seu próprio potencial. O que aconteceria se você usasse 100% do seu potencial de inteligência? Bom, qual o risco dentro desse cenário? Acho que todo mundo já está um pouco careca de ver e de saber, mas é o analfabetismo digital. E aqui eu não digo só as pessoas que não sabem usar a tecnologia, tá, gente? O sujeito pode ser um grandíssimo analfabeto justamente porque ele é só um mero consumidor de fake news ou memes, etc, etc. Ele continua sendo um analfabeto. Então você vai ter cada vez mais um processo de radicalização. Quer dizer, de um lado eu tenho, digamos, a riqueza, a vida, etc. De maneira extremamente concentrada. Não preciso dizer que o processo de concentração de capital é exponencial. Tomou um ritmo muito mais acelerado. Quer dizer, esse último século a gente viu a riqueza estava em algumas milhares de famílias, depois passou para algumas centenas de pessoas. A última estatística que eu vi, saiu na capa da Super Interessante, eram 47 pessoas tinham 80% da riqueza do mundo e todo o restante tinha 20%. E aí tinha um número que eles faziam lá que chegava, se aumentasse um pouquinho o número, dava 99% da riqueza do mundo, depois sobrava 1%, 2% para o restante da população. É isso aqui. É essa radicalização, digamos que, na qual a gente vive. Bom, quem já é familiarizado com a Lei de Moore, o que diz a Lei de Moore? Cada 24 meses, a capacidade de processamento dobra. Ok. O custo dele acaba caindo. Bom, 2045 é um ano que não está muito longe. Não está muito longe. Qual é a previsão? Bom, a Lei de Moore falava essencialmente da capacidade de processamento. Mas hoje a gente está numa era de dados. As empresas mais valiosas do planeta são aquelas data-driven. Certo? Ou seja, de 15 anos até hoje houve uma mudança. As primeiras empresas mais valiosas do planeta, elas mexiam eram automotivas, eram petroleiras, etc. A matriz dessas 10 primeiras mudou completamente. Agora, das 10 primeiras, 6 empresas já são as empresas orientadas a dados. Apple, Google, Amazon. Ah, mas a Amazon não é uma empresa de livros? Não. Desde 99, se vocês pegarem as entrevistas do Bezos,
Era uma empresa que colecionava dados dos seus consumidores para otimizar por meio de inteligência as ofertas. Portanto, é uma empresa orientada a dados. Totalmente orientada a dados. É uma empresa de informação. Bom, 2045 é um ano crítico. Muito crítico. Se não for esse ano, pode ser 2050, pode ser em 2040. O que vai acontecer em 2045? Aqui você tem a capacidade de processamento, segundo a lei de Moore, e aqui você teria a capacidade de desenvolvimento da inteligência humana. Como assim? É trágico. Bom, aqui eu poderia ficar uma hora falando só sobre esse slide. A bem da verdade é trágico. Algumas pesquisas mostram que, por exemplo, na música, a quantidade de palavras e a complexidade das letras, é uma pesquisa internacional que foi feita na Espanha com alguns milhões, né, de exemplares de músicas. A complexidade cai. Então, a cada 10 anos, vamos supor que você precisava ter 16 anos para entender uma letra de uma música plenamente. Né? Esse número foi caindo, caindo, caindo. Atualmente você precisa ter 7 anos para entender a letra de uma música, na média das músicas. Foram analisadas 32 milhões de músicas numa pesquisa espanhola. Eu depois posso até pegar a referência e passar para vocês. Então, com isso eu estou dizendo que talvez seja um pouco mais crítico isso aqui. Tá? Outros estudos também mostrando que as pessoas não estão usando mais as faculdades de memória. Em Harvard fizeram um estudo com alunos onde eles davam uma questão e eles falavam, bom, vocês podem acessar o Google, ou ir para outros diziam, vocês não podem acessar o Google. Para aqueles que diziam podem acessar o Google, simplesmente eu me acomodava e não guardava aquele conteúdo. Não usava a memória. Então o fato de que eu sei que aquela informação está lá à minha disposição faz com que eu vou extrapolando as minhas faculdades intelectivas, intuitivas, etc. E a gente está usando isso a toda hora, certo? Nossas faculdades de orientação, todas as nossas faculdades estão passando para a máquina e nós estamos deixando de exercitá-las. Então, talvez essa curva seja um pouquinho mais dramática. Eu peguei essas informações essa semana, eu dei uma palestra no Google, aqui no campus deles, aqui na Faria Lima. E eles falavam assim, bom, somando a lei de Moore mais a questão dos dados, o que vai acontecer é que a gente hoje, juntando todos os algoritmos de inteligência artificial, mas toda a informação que já está machinizada e tudo mais, nós temos o equivalente à inteligência de um rato. A máquina hoje tem o equivalente à inteligência de um rato. 2030, então, a máquina ultrapassa ou empata com a inteligência humana. Em 2045, tudo mais constante, a gente vai ter nesse sistema máquina, supostamente, a inteligência de toda a humanidade reunida. Essa vai ser a capacidade de conexão entre essas informações. Bom, você sabe que o cérebro funciona com uma cadeia de inter-relações, córtex primário, secundário, terciário, ou seja, essas relações numa máquina podem ser de N níveis, não só córtex terciário, eu posso fazer relações em níveis tão elevados quanto eu queira. Você quer fazer uma pergunta? Você não está chocada, né? Ainda bem. Bom, então acho que a questão de base aqui é como desenvolver o potencial humano. Está todo mundo convencido que a gente precisa se desenvolver ou não? Ainda tem alguma dúvida? Muito bem, é importante desenvolver o potencial humano, mas há muitas abordagens para fazer isso, certo? Tem muitas maneiras de fazer isso. Primeiro a gente poderia ficar um dia ou talvez um ano discutindo o que é esse potencial humano. É criativo? O que é humano? É a intuição? É a criatividade? É a emoção? Cada um vai dizer uma coisa. Né? E os defensores das machine learning da vida, da artificial intelligence da vida, vão dizer, não, isso daí, emoção, a máquina também pode ter. Eu lembro quando eu fazia faculdade na Unicamp, fiz engenharia elétrica, tinha um cara que era defensor de artificial intelligence e ele falava, não, isso aí a máquina também pode. Tudo a máquina também podia. Então tá bom. Bom, esse cara é uma das abordagens. Brian Johnson, CEO da Canon, ele fundou também essa Braintree, uma empresa que ele vendeu por $1 bilhão de pounds, né, de libras. Ele estava no passado no Web Summit, recomendo muito vocês irem. O Web Summit é um evento espetacular que reúne gente em Portugal, reúne gente desse calibre,
presidentes de países vão falar no Web Summit, grandes CEOs. Cara, realmente agrega muito para a gente que quer entender. E eles dão uma visão muito humanizada do problema todo. Uma visão sobre competição, como o mercado vai se manter competitivo ou não, apesar de tudo isso. Por exemplo, foi a gestora daquele Comitê Europeu de Defesa da Competitividade das Empresas Europeias. E ela entrou meio vaiada, porque ela tinha recentemente dado aquela multinha de 47 bilhões de euros contra o Google. E ela saiu ovacionada com o pessoal aplaudindo de pé. Porque ela começou a falar, bom, se vocês ainda querem ter algum tipo de controle sobre quem vai assumir a presidência numa próxima eleição, se vocês ainda querem que os negócios europeus sejam competitivos, aí ela mostrou, olha, o Google, eu não estou falando mal do Google aqui, tá, gente? Estou dando exemplos do porquê dessas multas, isso foi dado no Google. O Google tomou uma grande multa, por quê? A Amazon também tomou outra, só que a da Amazon foi 6 bilhões. O Google tomou uma multa, porque essencialmente ele pegava dinheiro de publicidade da tua empresa, mas ele também atuava via Alphabet. Ele tinha uma outra empresa e ele privilegiava na busca, obviamente, as empresas dele, do ciclo de investimento dele. Você faria o mesmo, se você fosse o Google. Né? Ou seja, são coisas que isso tirava a competitividade interna da Europa. Os caras aplicaram muito. Falaram, você decide, você vai vender publicidade ou você vai vender os seus produtos. As duas coisas juntas não dá. Isso é uma questão de legislação, não é? Falta uma legislação para controlar isso. Ah, né? Sim, com certeza. No caso da Amazon foi sonegação fiscal. Eles entravam com produtos por todos os lugares, passando com os pacotinhos via correio e não passavam pelas alfândegas. Certo? Ou seja, eu faturo de onde eu quero. Gente, isso é a globalização, isso é a realidade. Se faz. Né? A gente admira muito as empresas. Na Europa eles chamam de GAFAM. GAFAM. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. GAFAM. Para eles, a maior ameaça para a humanidade europeia, para o conceito de humanidade europeia, são os GAFAM. Porque tornam as pessoas estúpidas, direcionam as pessoas para determinados caminhos e assim vai. É uma questão de querer ser pessoa, ser sujeito ou ser objeto dentro do contexto. Veja, vocês são pessoas de negócio. Então vocês têm que ter consciência exatamente do que vocês estão fazendo, né? Daquilo que vocês estão fazendo. Aqui eu não estou falando de ética, né? Estou falando de objetividade. O jogo é esse. Eu sei qual é o jogo. Mas eu estou dentro do jogo. Eu escolhi estar dentro do jogo. Então deve ser uma escolha consciente e inteligente. Responsável. Bom, a proposta dele é essa aqui. Ele vendeu a Braintree, investiu 100 milhões de dólares na Kernel, pessoais, dinheiro dele, não foi de dinheiro de terceiros, né? Foi da venda da empresa, para desenvolver chips e implantar chips para acelerar o processo de desenvolvimento humano. Obviamente ele tem um grande desafio aqui de interface, etc, etc. Esse é um tipo de caminho. Okay? Os críticos dizem que ele não vai conseguir, porque tem diferenças na forma da tecnologia do silício e a forma da tecnologia como o nosso cérebro é feito. Um dos nossos cérebros. Bom, esse outro camarada aqui, chamado Daniel Kahneman, Nobel em Economia, acho que é uma outra perspectiva importante para a nossa discussão de desenvolvimento do potencial humano. Ele então ganha o prêmio Nobel porque ele mostra especificamente que o ser humano, ao tomar decisões, é antecipado por vieses de juízo. Vieses dos mais diversos tipos, mas para ele mais importantes serão dois. A nossa percepção falha diante de oportunidade e de risco. Quando temos uma situação de oportunidade, a gente vai com tudo, acelera tudo e nem olha, meu Deus, eu vou ficar zilionário, e vai com tudo. E quando está chovendo um pouquinho, tem uma ameaça de risco, a gente foge que nem boiada. Efeito manada. Todo mundo por outro lado. Só isso. E ele ganhou o prêmio Nobel, você vai perguntar. Não é só isso. Para pensar. Seu seguro de carro vai vencer amanhã. Você não renovou ainda. Você está pensando em vender o carro. E aí, nós aqui que somos do marketing digital, não podemos deixar o churn, né? Não vai aumentar o churn. Nós vamos mandar uma mensagenzinha para esse cara. Essa mensagem, quando te impactar, certamente vai acionar o seu medo. Que é um dos lados onde a tua percepção falha. E eu vou ganhar muito dinheiro vendendo seguro.
Você está renovado. Certeza. Não deixe seu carro desprotegido. Né? Cuide de seu patrimônio. Sim ou não? É isso, gente? Então, por trás desse prêmio Nobel tem essa obviedade. Essa grande obviedade. O ser humano decide e ele sofre de muitos tipos de viés. Esses viés que nós falamos aqui são leves, muito leves. Pensem vocês em ideologias, esquerda, direita. Pensem vocês em religiões, há várias. Né? Temas que são os temas favoritos dos memes. Cada vez que eu lanço um meme, eu automaticamente polarizo. Crio uma polarização. Essa polarização é real? Ou sou eu, junto com os meus memes internalizados, com os meus vieses internalizados, que defendo eles até a morte? E muitas vezes vou realmente para uma guerra santa. Ou seja, eu me auto-elimino em nome dos meus próprios memes. Em nome das minhas crenças, que são meramente vieses. A vida é outra coisa. Né? A vida não conhece opinião, não conhece meme, não conhece nada disso. Ela tem projetos muito precisos. Uma planta, um peixe, um ser humano. São projetos muito precisos. Bom, esse é um outro camarada importante, um cientista italiano, Antonio Meneghetti, faleceu agora em 2013. Esse eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. O cara da Kernel eu encontrei no Web Summit. Não tive a oportunidade de convívio, né? Foi só um encontro rápido. É bacana que na Web Summit você encontra pessoas desse tipo. Você encontra, por exemplo, no stand que eu fui expor ao AB, como tinha negócio de colaboração, passou o CEO da Slack. Ficou curioso, que história é essa de collaboration? Deixa eu ver. E eu não sabia que ele era o CEO da Slack. Aí daqui a pouco chega o cara no stand, conversa vai, conversa vem, perguntando um monte de coisa, e eu vi que o stand ficou lotado. Caramba, meu, o que está acontecendo, né? Tô com sorte, né? Aí começou a palestra dele, ele saiu e junto foi todo mundo. Eu falei, acho que... Aí eu perguntei para alguém, quem era aquele cara? O cara, putz, era o CEO da Slack. Ah, não acredito. Perdi a chance de conhecer o cara conscientemente, né? Mas enfim, a mensagem aqui é preciso usar todo o potencial da inteligência. Para o Meneghetti, esse potencial de inteligência literalmente te daria a capacidade plenamente desenvolvida de controlar, porque não, toda uma galáxia. Não é um problema. Esse é o nosso potencial de inteligência, quase infinito. Mas ele precisa ser liberado, né? Precisa ser liberado. Como fazer isso? Como desenvolver, então, essas habilidades, essas capacidades, etc. Lembrando que a gente é realmente apegado afetivamente aos nossos viés. Essa parte mais difícil da gente. Ah, não. Eu sempre conheci assim. Sempre deu certo. Bom, então, para a gente entrar aqui, agora eu vou ficar um pouquinho mais técnico. Vou mostrar para vocês algumas pesquisas, trabalhos e conceitos que talvez para muitos de vocês sejam novos. Peço então um pouco de paciência. Obviamente eu não vou ler tudo isso, eu vou focar ali no desenho e explicar aquele desenho para vocês, para a gente começar a entender o seguinte. O problema dos vieses, ou o problema de não usarmos todo o potencial da nossa inteligência, é justamente o problema de que a gente dá preferência para esses vieses. Vamos considerar que essa grelhazinha aqui sejam os nossos queridos vieses. Certo? Nosso problema é um problema de percepção e consciência exatas ou não exatas. E isso é eminentemente um conceito moderno que seria o inconsciente. Ok? Tudo aquilo que te chega, suponho que você, essa unidade aqui representada por essa laranja, te chega por meio dos 5 sentidos e por muito mais do que só os 5 sentidos. Seu organismo é constantemente atravessado de informações. Literalmente. E as suas células variam. Suas células variam em cada impacto, em cada coisa. Quer você goste, quer você não goste. É Newton, ação e reação. Certo? Parte dessa percepção, que é chamada de esteroceptiva, então chega à nossa consciência, principalmente visão e audição. Atualmente, 97% do conhecimento é baseado em visão e audição. Só isso já deveria a gente fazer a gente pensar. A gente não usa praticamente o olfato, a gente não usa praticamente o paladar, o tato, não se toca mais as coisas, né?
é tudo no remoto. E muito menos aquilo que os antigos chamavam de sexto sentido ou percepção interna, que na linguagem médica é chamada de propriocepção. Então, o organismo inteiro é cheio de receptores de informação, chamados proprioceptores, que te permitiriam colher instantaneamente, como, por exemplo, um cachorro faz, um cavalo faz, a modalidade de uma interação, como ela te chega. Bom, quem não passou por aquela experiência que está caminhando na rua, de repente olha para trás e sente um perigo. Primeiro você tem um reflexo. Você sente algo que vem daqui, não vem? Friozinho na barriga? E depois você olha. Bom, esse tipo de pergunta entrou no hall de perguntas da ciência. Então tem muitos pesquisadores trabalhando com esse tipo de percepção que o ser humano tem, que vai muito além dos 5 sentidos, como eu falei. Bom, então a gente tem, na relação entre as pessoas existem muitas comunicações que vão além do verbal e do não verbal em sentido de gesticulação. E também existem informações aqui que a gente pode chamar de interações de campo. Esses campos recebem muitos nomes. Eu só trouxe alguns livros aqui para vocês verem. Esse aqui, por exemplo, The Field, The Quest for the Secret Force of the Universe, da Lynne McTaggart. Ela descreve um bilhão de 10 minutos só. Eu vou ter que pular, gente. Descreve, então, uma série de experiências científicas sobre esse tipo de percepção que nós temos a qualquer distância, etc, etc. Só tenho 10 minutos, gente. Vou ter que pular. Morphic Resonance, que é para quem conhece, o Rupert Sheldrake, que eu tive com ele em Londres, por conta de uma pesquisa que eu estou fazendo. Pode, depois você passa aqui. Bom, tem pesquisas sobre intuição também, tem Handbook of Intuition Research, coisas que valem, com congressos da American Academy of Management, falando sobre intuição em tomada de decisão. Ou seja, é preciso desenvolver essas chamadas soft skills para que eu possa tomar decisões de maneira mais eficaz, mais assertiva e principalmente de acordo com aquilo que é a minha própria identidade, o que eu sou, e não segundo a informação que me chega, que eu sou bombardeado sempre, e eu vou ficar cada vez mais perdido se eu sigo essas informações externas. Tá? Vou voar aqui. Bom, o processo de intuição está muito ligado ao que a gente chama segundo cérebro. Isso aqui é uma matéria que a gente ficaria também uma semana para estudar isso aqui, pelo menos. O que é o tal do segundo cérebro? Senhorita? Não sabe? Não vou falar? Quem já ouviu falar de segundo cérebro aqui? Uma pessoa? Duas? Então, todo o nosso sistema visceral é permeado por neurônios em quantidade superior ao da medula espinhal até o tronco encefálico, ao meio. A contagem nunca se chegou a uma contagem definitiva, mas possivelmente a gente tem uma capacidade cerebral não usada. E a vantagem é que esse bendito segundo cérebro não recebeu a educação da vovó, não recebeu a educação do colégio, não recebeu nada disso. Ele é novinho, original. Quando você entra em coma, o seu organismo continua funcionando vegetando. Ou seja, ele é exato, ele é ainda original, conforme a natureza projetou. Portanto, uma das teses, digamos assim, que a gente pode desenvolver é fazer um diálogo onde se utiliza esse sistema de percepção do cérebro visceral para corrigir os vieses, para acusar os vieses e, obviamente, transcender, remover esses vieses, a influência desses vieses. Essa aqui é uma pesquisa que eu fiz de doutorado na PUC, onde a gente fez 162 sessões de psicoterapia com pessoas que traziam problemas e tinham decisões a tomar, certo? A gente mediu os sinais fisiológicos das pessoas. Esses picos que vocês estão vendo aqui são os momentos em que a pessoa conta um sonho da noite. Quando você conta um sonho da noite, a relação do sonho com o cérebro visceral também já foi bastante estudada. Então você impacta as coisas. Não quer ver, porque você tem viés. O organismo registra. A emoção permanece vibrando em você. Quando você vai dormir, você relaxa. Prevalece o sistema parasimpático, que é o do relaxamento. Essa informação, finalmente, por meio do nervo vago, chega à consciência. Então aqui você tem a possibilidade de fazer uma espécie de repescagem da tua intuição. Uma repescagem daquilo que, no dia, acordado, consciente, voluntariamente, você não quis ver. Isso... ali tem um pico realmente de batimento. Aqui você vê também momentos em que... Esse aqui é um outro instrumento de medição de emissão de fótons, totalmente fora do controle da pessoa, tá?
onde no momento que o sujeito começa a contar o sonho, é que vem a parte mais curiosa. Tanto o sujeito que conta, quanto quem ouve, no caso aqui, isso era eu, pesquisador, no mesmo instante tem uma variação brutal de comportamento organismo. Gente, o organismo conhece muito mais do que a gente imagina. Ele é impactado de maneira violenta pelas informações que nos chegam. Contatos, pessoas, etc, etc. Ele tem uma inteligência. Bom, aqui são gráficos e gráficos e gráficos, eu vou pular. Isso aqui é só para mostrar o quanto é brutal essa variação, né? Vocês veem aqui, isso aqui é desvio quadrático médio das diferenças de batimento cardíaco em termos de N sigma, quer dizer, de número de desvio padrão. Isso é impressionante, né? O comportamento que existe. E a gente passa por isso todos os santos dias e não se dá conta. Em cada negociação, em cada encontro de negócios. Aqui são as correlações, né? Durante o momento do sonho, vocês veem que as correlações são muito elevadas. Isso aqui, ó, 96, 94, 95, entre os sinais das duas pessoas, tá? E aqui, durante o relato do problema. O cara me conta um problema, aqui é praticamente aleatório, e aqui você tem níveis de comunicação próximos a de um telefone celular. 90% de fidedignidade, por exemplo, no telefone celular, você reconhece a voz dela. O organismo reconhece. Exatamente. A situação, pulo. Bom, então a natureza já é perfeita, como eu disse. Não conhece as opiniões, mas tem projetos muito precisos, muito bem feitos. Como o nosso corpo pode conhecer, eu vou pular biocomunicação quântica e não quântica. Isso são pesquisas que tem se feito para concluir como que de acho o corpo, então, interage. Você está aí, eu estou aqui. Certo? Esses são dois caras importantes nessa pesquisa. Alexander Gurvitch, que começou isso, usava cebolas, e Konstantin Korotkov, que desenvolveu esse equipamento que mede a emissão de fótons, coisa e tal. Tem muita gente envolvida. Esse aqui é uma coletânea de artigos só sobre comunicação biológica à distância com barreiras. Aqui com células, quase tudo isso aqui é com células. Tem poucos estudos com seres humanos. Tá? Então eu coloco células cancerígenas num lugar, coloco uma outra cultura num outro local, com a proteção, etc, etc, e eu consigo medir que essas daqui começam a produzir uma reação diferente no metabolismo daquelas outras. Bom, um modelo possível, ficou científico aqui, não sei porquê, um modelo possível de explicação é o emaranhamento quântico. Tá? Essa é uma discussão que começa com Einstein, dizendo que era impossível que duas partículas permanecessem naquele estado, emaranhado, ligadas, de modo tal que quando algo acontece em mim, varia imediatamente com você. Bom, quem tem filhos conhece bem essa experiência de acho que aconteceu alguma coisa com a minha filha. Ligo, de fato. Hoje isso começa a ser medido com meio de experimentação científica. O Sheldrake mesmo tem N experimentos nessa linha. Né? Alan Aspect, que ganhou um prêmio importante em física, provou, então, pela primeira vez, com segurança matemática, o emaranhamento. O Anton Zeilinger, que é austríaco, ganhou um prêmio Nobel em física também, mostrando um negócio chamado teletransporte. Que era possível, então, por meio do emaranhamento, eu fazer o teletransporte. Mas não é o teletransporte de você materialmente. É o teletransporte do seu estado energético, do seu estado quântico. Então eu mudo. O seu estado quântico aparece ali. Não como individuação, né? Não como pessoa, mas no nível das partículas. Certo? E mais recentemente, semana retrasada, eu acho que a Science publicou um experimento dos chineses fazendo teletransporte já para criar uma internet instantânea com segurança total. Impossível de quebrar. Se você toca um dos elementos da comunicação, instantaneamente você derruba o outro. Então, se você tentar interceptar uma comunicação, ela é automaticamente derrubada. Internet instantânea. Podem assistir, depois vocês colocam lá chineses, efeito fantasmagórico, que é como Einstein chamou, Spooky Action at a Distance, 5 minutes. Eu vou abrir para pergunta já já. Esse é o meu experimento do segundo doutorado na Unicamp, onde eu coloco um ser humano a 5 minutos de distância de um outro que está dentro de uma gaiola de Faraday, e eu faço esse cara entrar em contato com, digamos, o estado energético quântico daquela outra pessoa. Blindagem via gaiola de Faraday, uma gaiola de Faraday profissional, de testes de sou engenheiro elétrico, então posso falar disso aqui. Não entram ondas mecânicas ou eletromagnéticas, fica num outro prédio, um quarteirão para frente. E aí quando esse sujeito... Bom, eu usei o sonho novamente aqui, tá? Eu usei o sonho daquela pessoa. Num momento aleatório, eu estou medindo os sinais fisiológicos dos dois, num momento aleatório, essa pessoa abre o sonho que você escreveu dessa noite e você está dentro da gaiola.
E ele faz uma leitura reflexiva. Bom, não preciso dizer que esse cara sofre um impacto brutal com aquela informação, porque ele não sabe o que quer dizer, mas ele é impactado. E o mais estranho de tudo é que aquela pessoa que está dentro da gaiola de Faraday também tem uma reação fisiológica. E agora? Qual é o tamanho do potencial humano? Vou deixar vocês com a pergunta intrigante, mas queria só trazer essa reflexão. O potencial humano plenamente evoluído é a saída para guiar a máquina, entendida como globalização e tecnologia digital, que não se para mais essa máquina, certo? Obviamente que tudo isso, se você fosse humanamente evoluído, tudo isso deveria estar em favor da humanidade. Em favor de uma humanidade autenticamente humana e não robotizada. Leia-se daqui a pouco realmente os robôs. Há muitos filmes já sobre isso, né? Começou com Ridley Scott lá atrás, com Blade Runner, onde efetivamente o humano já tinha perdido a emoção, já tinha perdido tudo. A visão transcendental das coisas, a beleza das coisas, contato com a natureza. E eram os humanoides produzidos em escala que ainda tinham isso preservado. É chocante. Ou outros filmes mais drásticos, como She, por exemplo, onde o programa abandona o cara porque o cara é repetitivo. O cara namora um programa de computador e ele é abandonado. Porque os caras criam uma versão que consegue conectar com a internet. Então um programa conhece o outro e pronto, acabou. Ele fala, ele é muito mais interessante. Você é chato, meu. Você é muito repetitivo. Seu Homo sapiens. Seu Homo sapiens. Veja, o que a máquina está ensinando aqui pra gente? Está dizendo o seguinte, graças àqueles vieses, por conta daqueles vieses, do nosso apego aos nossos vieses, se nós não formos capazes de fazer isso, realmente, a gente vai continuar repetindo como número, como inércia biológica. E a máquina segue. Porque não tem a emoção, não tem essas outras coisas aí que atrapalham, você vai me dizer, não. Essas são coisas autenticamente humanas. Bom, eu só tenho a agradecer aí o convite, a oportunidade de provocar vocês. O objetivo hoje não era fechar nenhum assunto, mas fazer a provocação. E queria deixar aberto, ainda temos acho que 2 ou 3 minutos aí para perguntas. Nesse? Alguma pergunta? Pode perguntar. Hã? Sim, isso que eu estou dizendo. A salvação é você fazer... A migração. A salvação é você fazer aquilo que a gente pode chamar de metanoia, ou seja, uma mudança, uma mudança mental. A mudança de mindset não é colocar, gente, não é colocar novos programas, a natureza já é perfeita. Não é colocar novos programas, é tirar os programas que não servem para nada. Eles não podem prevalecer sobre a inteligência total que você tem como entidade humana. Ou seja, eu estou te dizendo o seguinte, você é um gênio potencial, mas infelizmente, por conta dos vieses, você limita a sua genialidade, a sua criatividade, a sua intuição. Você não permite que elas cheguem à consciência. Tempo esgotado. Última pergunta.